Bom, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso webinário online, ao vivo, sobre triatlon para iniciantes. É um prazer contar com a sua presença aqui. Eu sou o Beto Barros, sou profissional de educação física, fisioterapeuta, sou empresário, tenho um estúdio de personal e tenho também uma assessoria esportiva que trabalha com corrida e triatlon. Estamos aqui hoje assim, com um grande objetivo de ajudar quem tem interesse em começar no triatlon e quem realmente já trabalha, já treina triatlon e tem muitas dúvidas. Então, a gente que já está atuando no triatlon há muito tempo, a gente vem acompanhando que as dúvidas se repetem um pouquinho. Então, a gente gostaria de disponibilizar mais um meio da gente estar trocando ideias sobre triatlon, bater papo e tentar contribuir com essas dúvidas. E aí, não estou sozinho. Estou aqui hoje com o Thiago Souza. Thiago, por gentileza, se apresenta aí para o pessoal. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Me ouviram? Oi, Beto. Ouvimos. Estou te ouvindo, Thiago. Então, como o Beto falou, eu tenho um estúdio aqui em Brasília, uma equipe, e eu faço parte da equipe do Beto. Comecei no triatlon com ele praticamente do início, né, há 2 anos. Estamos juntos aí até hoje, e numa nova empreitada aí na internet, vão ficar sabendo mais daqui a pouco a respeito disso, quem não sabe ainda. E o objetivo hoje é contribuir com um pouquinho para quem está iniciando. Eu, quando iniciei, também procurei muito a internet, principalmente, para tirar dúvidas sobre tudo que envolve o triatlon no começo, né, o que comprar, o que fazer, como se alimentar, como treinar. Acho que é tantos comos que a gente pergunta, a Aline está aí para falar um pouquinho disso também, e a gente tem o objetivo de ajudar um pouquinho aqui hoje, né? Acho que não dá para falar tudo, mas vamos dar um começo aí, e daqui em breve teremos uma novidade aí que vai responder, acho que praticamente todos esses comos das pessoas aí que querem começar nesse esporte que é bom demais. Obrigado, Thiago. Valeu aí também a presença, poder contribuir e falar um pouquinho da sua experiência já como triatleta amador. E temos uma convidada mais que especial, que é a Aline Carvalho. Aline, conta um pouquinho, se apresenta, conta um pouquinho também da sua história no triatlon, o que é que você já fez pro pessoal. Bom, gente, eu sou engenheira de produção, sou executiva de uma multinacional e a paixão da minha vida é o esporte de longa distância. Comecei pela corrida, tenho no histórico aí algumas provas de longa distância, 15 maratonas e algumas ultras. E comecei no triatlon há 4 anos, mais ou menos. E de lá para cá, acho que o ponto mais marcante, assim, eu já fiz 3 Irons. Então, realmente, eu tenho esse perfil de longa distância e sou apaixonada pelo esporte, né? E até quando eu conheci os meninos, o que eu falei para eles é que eu realmente acredito que a minha missão no esporte é ajudar pessoas a começar no esporte, né? É um esporte complexo, é apaixonante e que a gente sabe das dificuldades, das barreiras de começar, né? Então, até para fomentar o esporte, porque isso ajuda todo mundo, né? Inclusive a mim, eu acho que todo mundo que pratica tem essa missão, ou deveria ter, né? Então, eu estou aqui 100% disponível e espero ajudar vocês aí a fazer esse começo mais suave. Que ótimo, Aline. Seja muito bem-vinda. Realmente nós agradecemos a sua presença. Vai fazer toda a diferença. Bom, qual foi o intuito? Nós levantamos várias dúvidas que realmente acometem os iniciantes do triatlon. E essas dúvidas nós levantamos com pesquisas que nós enviamos pela internet, conversamos também com várias pessoas. E nós vimos que são muitas dúvidas. E realmente essas dúvidas, elas se repetem com o tempo, que a gente vai vendo que as pessoas que estão sempre iniciando vão sempre querendo tirar essas dúvidas. Então, nós pensamos, vamos lá, vamos contribuir um pouquinho. Só que são muitas dúvidas, nós não vamos conseguir, nesse webinário, tratar todas delas, e principalmente com a profundidade que cada uma merece, porque cada dúvida, geralmente, é um tema para uma palestra, um treinamento. Então, hoje nós só temos aqui 1 hora de bate-papo. Então, uma dica que eu gostaria de dar, e inclusive um convite, que até no final eu vou falar mais para vocês sobre isso, nós organizamos um congresso nacional online sobre triatlon. Esse congresso ele vai acontecer em setembro, e lá nós vamos realmente, dentro de 7 dias,
ter várias palestras. Serão mais de 20 palestrantes que vão poder falar as principais dúvidas, que nós já vamos pincelar aqui um pouquinho, com mais profundidade. Então, a gente até pede perdão, porque nem seria grandioso da nossa parte falar sobre tudo, não dá, né? Então, nós vamos falar realmente o mais básico, e aí eu espero que vocês entendam. Então, no final, eu falo mais para vocês sobre esse super congresso, que é imperdível. Vocês realmente vão gostar muito desse congresso, tem pessoas de renome nacional do triatlon, que vale a pena realmente estar ouvindo. Tá joia? Então, Beto, bom, sim. eu acho que é até legal, por esse começo, a gente está aqui até como amador, mesmo com atleta. Você é um profissional da área de educação física, fisioterapeuta também, mas a Aline e eu somos atletas amadores. Eu acho que é legal para as pessoas quebrarem o gelo inicialmente com quem, digamos, passou por o que elas estão passando agora, né? E lá no congresso elas vão ter a oportunidade de ouvir cada assunto em detalhe por parte dos profissionais especialistas em cada tema. Então isso vai ser bem legal. Ótimo, ótimo. Beleza. Bom, então, muito obrigado a presença de cada um de vocês, Tiago, Aline, e a você que está aí nos ouvindo, viu? Então vamos começar. E antes de começar, eu gostaria de perguntar para a Aline, como que ela começou? Quem te convidou? Você realmente se interessou? Como que você iniciou no triatlo, Aline? Meu primeiro contato com o triatlon foi, como eu vim da corrida, né? Eu já comecei a ter alguns amigos que praticavam triatlon, mas eu achava assim uma coisa muito distante e eu tinha um medo muito grande de pedalar. Então eu tinha um bloqueio com o ciclismo pelo risco do esporte em si, e eu tinha dificuldade de romper essa barreira, mas eu tinha um sonho muito grande de fazer um Ironman. Quando eu vi aquele vídeo, que provavelmente vocês já tiveram acesso, do pai que levava o menininho, né? Aquilo sempre me inspirou demais, assim. Então, eu tinha essa vontade, mas eu tinha um bloqueio. E, por mais estranho que pareça, eu acabei começando a praticar, ainda não estruturado, né? Eu corria com orientação, mas eu comecei a nadar. Eu até brinco que o triatlon veio como solução, eu falo que era para diversificar as lesões, né? Então, assim, a corrida machuca bastante e numa fase de lesão eu comecei a nadar. Depois, numa fase de uma outra lesão, eu comecei a fazer ciclismo indoor, né? Aulas de spinning, mas não tinha ainda a coragem de pedalar na rua, até que em algum momento eu venci isso e passei a praticar o triatlon formalmente, com orientação, né, mais estruturado, certinho. Então foi um pouco por inspiração, né, por vontade de fazer um Ironman, um pouco para diversificar realmente as modalidades, porque só correr machucava muito, né? E um pouco também pela paixão, assim, você começa a praticar o esporte, nos dias off você fica meio sem ter o que fazer, assim, começa a dar uma aflição, né? Você começa, é comum, assim, né? Você começa a querer um pouco mais, ou você acaba se envolvendo com aquilo, não pode correr todo dia, eu comecei a realmente procurar outras coisas para fazer. Foi um pouco assim. Bacana, bacana. Inclusive, no Conatri, né, no congresso que nós vamos realizar, nós teremos fisioterapeutas, teremos uma médica falando também como prevenir lesões. Porque você tem esse histórico de lesão, mas existem pessoas também que treinam o triatlon e não tem lesões, mas também depende muito, claro, do histórico de cada um, de como começou e o que faz para prevenir essas lesões. Então, muito bacana. E você falou então que começou depois a treinar. Sim, pode falar. Na verdade, o triatlon foi uma forma de eu não me lesionar mais, né? Eu fui tentando curar, assim, fugir da lesão, né? Eu estava só correndo, então eu comecei a nadar e isso começou a ajudar a diversificar e eu comecei a ter menos lesões, né? Ai, que joia, beleza, muito bom mesmo. E você comentou que começou a treinar de forma mais estruturada. Como é que foi a distribuição dos treinos para você? Porque você corria muito. Como é que foi a entrada da natação e do ciclismo no seu dia a dia? Como é que você conseguiu coordenar tudo isso? Quantas vezes você treinava cada um no começo? Eu, no começo, comecei a treinar 3 vezes por semana cada modalidade. Foi como a gente começou a encaixar e já começou a exigir uma organização, que eu acho que é a parte mais sensível, né? Se eu conseguir, não a organização em si dos treinos, mas a organizar a vida para viabilizar fazer o esporte, né?
Então, basicamente foi isso. A gente tentar não fazer em dias seguidos a mesma modalidade e fazer pelo menos 3 vezes por semana cada uma das modalidades. Foi como eu comecei. Ai, joia. Eu pergunto isso porque foi uma dúvida, né, que muitos iniciantes nos trouxeram, de como distribuir essas modalidades. E realmente você falou algo que é o que nós preconizamos para iniciantes. Claro que tudo depende da disponibilidade de tempo, histórico de lesão, condicionamento físico de cada um, entre outros itens, para que a gente possa realmente determinar essa quantidade de exercício e o volume de cada um. Mas é importantíssimo isso que você falou, o descanso de um dia para o outro, geralmente de uma modalidade para outra, porque a gente vai perceber que com o triatlon agora, o triatlon ele é um esporte, onde você treina mais de uma modalidade, são 3, né? Então a pessoa vai nadar, vai ter que pedalar e depois correr. E aí realmente fica essa dúvida do que fazer para, de repente, não ter um volume muito grande de treino, e é onde às vezes as pessoas começam a se lesionar, porque nós temos hoje muitas pessoas que estão entrando no triatlo que são iniciantes até sedentários que resolveram começar já pelo triatlon. Tem pessoas que têm históricos de um esporte, como é você, o caso da corrida, ou vieram da natação, e começam a treinar de repente um esporte que não estão adaptados, não estão acostumados, e aí o risco de lesão é muito grande quando começam com um volume muito grande. Então, muito legal. Normalmente nós indicamos para quem está começando de 2 a 3 vezes cada esporte por semana, e a natação às vezes um pouquinho mais se a pessoa tem disponibilidade. Sempre lembrando, viu, pessoal, que descanso também é treino. É uma coisa que eu vejo muitas pessoas negligenciarem hoje. Elas acabam se empolgando porque quem treina triatlon sabe o tanto que é viciante, e aí aumentam às vezes demais o volume, e aí não estão ainda com o corpo, com as articulações, com os tendões, com os ligamentos preparados para aquilo. E aí o risco de lesão realmente é muito grande. Mas claro que nós vamos falar isso. Mas... Sim, pode falar. Desculpa, Beto. Aproveitando ainda esse tema, assim, uma coisa que me perguntam, que eu acho que é uma dúvida ainda na organização dos treinos, é se treina tudo todo dia, né? As pessoas têm essa impressão de que por ser um esporte com 3 modalidades, você deveria treinar tudo todo dia. E na verdade, assim, o que é feito é uma estruturação onde você vai ter alguns treinos, onde você faz os treinos que a gente chama de transição, né? Treinar 2 modalidades em sequência e às vezes as 3. Mas não é uma coisa que você vai fazer necessariamente toda semana ou muito menos todo o treino, né? Fazer essa transição, treinar 2, 3 modalidades no mesmo dia. Um outro ponto que você falou aí, que eu também acho super importante, é que o Ironman é uma coisa muito forte, né? O impacto que tem na imagem, na inspiração, e isso acaba distorcendo um pouco como as pessoas começam no esporte. Né? Como você disse aí, essa questão a atratividade pelo mais, muito, quanto mais melhor, é um fato, né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Assim, não é porque você aguenta sair pedalando, por exemplo, já de começo 3 horas, que teu corpo está pronto para fazer isso. Né? Então, assim, você vai aguentando e vai achando que você pode, e às vezes não pode, e é frustrante lidar com lesão logo no início do esporte, né? Então, assim, tem que ser orientado, tem que ser de forma paulatina, e não é o fato de aguentar que significa que você pode fazer e está pronto para fazer, né? Como a Aline está falando, né, o Ironman, ele é uma prova que tem distâncias muito longas. Para quem ainda não conhece, o Ironman, nós nadamos 3.900 metros, né? Pedalamos 180 e corremos 42 quilômetros. Então, assim, realmente é muita coisa. Aline, você começou, e qual foi a sua prova-alvo logo no começo? Qual foi a sua primeira prova de triatlon? Rapidinho, Aline. Sim. Só para não terminar aqui essa questão, a gente teve o Victor Rossetti, se eu não me engano, aqui, que perguntou exatamente sobre isso, né? Qual o volume semanal de treinos em cada modalidade que seria indicado para o iniciante. Acho que a gente respondeu já um pouco da pergunta dele, e também para as outras pessoas que fizeram perguntas nos comentários aqui logo abaixo do vídeo, aqui na nossa sala do webinário. Se a gente não responder tudo hoje, a gente vai fazer o possível para responder posteriormente aqui comentário 1 a 1, né? E também as respostas vão estar com certeza no congresso. E é aquilo que a gente falou, acho que a questão é mais individual mesmo e dos objetivos. Por isso que é muito importante, inclusive, um acompanhamento profissional, né, uma planilha feita por um profissional,
a pessoa iniciar da forma certa e de acordo com os objetivos e as necessidades de cada um, né? Eu, por exemplo, no começo eu vim da corrida, então eu tinha uma grande facilidade com corrida, então eu negligenciava um pouco a corrida em face da natação, que é o meu esporte mais fraco até hoje. Só para complementar e responder o Victor aí, tá bom? Tá bom. Ótimo, Thiago, muito bacana. E aí, Aline, qual foi a primeira prova oficial que você participou? Ô, Beto, eu não sou uma boa pessoa para dizer isso, não, que eu tô quase no faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Vou dar o meu histórico para justificar o que eu vou dizer, né? Eu já tinha feito 11 maratonas e uma ultramaratona de 90 quilômetros, então eu já tinha experiência com esporte de longa distância, eu já nadava, né? Eu já pedalava, eu só não tinha um treinamento estruturado, né? Então, minha primeira prova foi um meio e a segunda prova foi um Iron um mês depois. Então, se você está começando no esporte do zero, certamente isso não é um caminho que você deveria percorrer, né? Então, assim, eu não sou um bom exemplo disso, porque eu já tinha um histórico na época de 11 anos com prova de longa distância, né? Então, já tinha experiência nisso, mas não indicaria isso de forma alguma para alguém que está começando hoje do zero no esporte. Não, bacana, beleza. Realmente você tinha já todo um histórico, né, que te permitiu fazer isso. É muito comum as pessoas começarem muitas vezes com esse sonho do Ironman, mas nós indicamos sempre que ela passe por alguns degraus, né? Suba alguns degraus, passe por algumas fases, até para também se conhecendo e conhecendo cada vez melhor o esporte. Então, temos as provas de distâncias menores, como por exemplo o short, que é uma prova menor, são 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. Depois temos a distância olímpica, que aí já começa a aumentar um pouquinho mais, que são 1.500 metros, né, de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida. E aí nós vamos para a distância de meio Ironman, o Iron, aí tem os ultras também. Então, nós sugerimos, inclusive, que você pratique o triatlo e faça, inclusive, simulados antes de participar da primeira prova. É muito comum, aqui em Brasília, por exemplo, nós temos algumas provas organizadas que tem os shorts e que vão muitos iniciantes. E eles cometem alguns erros que podem até colocá-los em risco de vida. Por exemplo, eu já vi pessoas que começam o triatlon, vão fazer uma prova sem nunca ter nadado em águas abertas, por exemplo. Então elas vão participar da prova e aí quando começam a nadar no lago ou então no mar, elas sentem a fobia, ficam desesperadas e aí correm realmente um sério risco. Às vezes não estão treinadas na transição, a gente vai ver a transição justamente quando você sai de um esporte, você sai de uma modalidade e vai para outra, a gente tem o que a gente chama de T1, que é quando você sai da natação para o pedal, nós temos o T2, que é quando você sai do pedal para a corrida. E aí nós vemos as pessoas cometendo erros assim que nem imagina, que vão desde esquecer de colocar algum item fundamental para fazer a prova, como por exemplo o capacete, ela pode ser desclassificada por isso, ou colocar errado o item, até provocar acidentes por não estar sabendo fazer aquela transição, e aí na hora de colocar a sapatilha, então aí acaba caindo, então corre muito risco. Então a dica que nós damos, tente começar, por mais que o seu objetivo seja fazer uma prova longa, experienciando provas menores e, se possíveis, até fazendo alguns simulados antes de partir para uma prova em si. Como a Aline falou, faz parte do treino, muitas vezes, ela treinar mais de uma modalidade. Inclusive, isso deve ser feito pela especificidade do esporte, que o esporte, na verdade, nós vamos nadar, pedalar e correr. Então, o nosso corpo ele tem que estar preparado para fazer isso na sequência. Porque é muito diferente, quem já experimentou isso, ou quem experimentou isso na primeira vez vai lembrar, quando você sai para correr depois de um pedal é muito diferente. Quem muitas vezes sai da natação e vai pegar a bicicleta, muitas vezes tem pessoas que sentem vertigem, podem desmaiar, ficam se sentindo mal, e aí tudo isso é muito perigoso. Então você precisa realmente treinar isso, tá certo? Beto. Como é que foi com você, Thiago? Pois é, eu, como falei, minha dificuldade maior ainda é a natação, né? Então, a Aline até falou aí que não faça o que eu digo, não faça o que eu faço, mas ela mostrou bem, justificou
porque a história dela acho que justifica ela ter iniciado numa prova mais longa. Mas no meu caso, por exemplo, que não tinha base nenhuma de natação, e muito menos de natação em água aberta, eu diria que foi até arriscado eu fazer meu primeiro short. Deveria, de repente, ter feito mais treinos em águas abertas antes, em distâncias até menores, porque foi um sofrimento muito grande sair da água na primeira prova que eu fiz. Mas é muito importante, dependendo da necessidade de cada um mesmo, escolher a prova adequadamente, né? Tem gente que vai ter experiência para começar pelo meio Ironman, então tem que sentir como ela tem que sentir como vai se comportar na natação, num treino na água aberta. Se ela sentir bem, eu acho que ela pode começar por uma distância maior. Eu acho que, assim, via de regra, o ideal é se começar por um short mesmo, para ter toda a segurança em relação à transição, a como se comporta na prova, a natação, que é um ponto bastante crítico, até mais que o ciclismo, por mais que muitas pessoas tenham medo do ciclismo também, mas não é regra, né? Então acho que cada um tem que sentir, realmente tomar decisões com segurança, né? Acho que é o mais importante. E outra dica que eu dou também, para as pessoas terem uma noção melhor do comportamento que deve se tomar numa prova, você aí que nunca fez uma prova, eu sugiro que você sempre leia o regulamento da prova. Geralmente ele diz tudo como você deve se comportar nas transições, nas largadas, nas chegadas. Então é essencial você dar uma lida em detalhes, se você que não tem experiência com prova, porque o regulamento já vai te dar dicas essenciais para você fazer uma boa prova, uma prova com segurança. Eu mesmo tendo experiência com longa distância, então assim, a adaptação fisiológica talvez estivesse ok, mas eu tive alguns erros de principiante. Então, no meu primeiro Ironman, o somatório das minhas transições foi quase 19 minutos. Porque eu não tinha experiência, eu pulei algumas etapas, né? Então eu acabei... E se você me perguntar se eu fiquei enrolando, eu não fiquei enrolando, eu estava enrolada, né? Eu tive realmente, me atrapalhei, assim, na minha cabeça eu estava fazendo rápido, mas eu não estava fazendo rápido, né? Então é por falta de experiência, realmente. Uma outra coisa que eu lembro também, por mais que eu tenha feito transições, assim, o maior volume de treinos que eu fiz foi das modalidades isoladamente, né? Quando a gente faz prova mais longa, você acaba treinando, de repente, um longo de pedal e sai para correr com uma bermuda que tiver de ciclismo. Mas quando eu fui fazer a prova, eu não sabia nem que roupa. Eu falei, nossa, eu faço de macaquinho, faço de bermuda, né? Eu uso bermuda de triatlon, de ciclismo, será que eu boto a bermuda de ciclismo durante o pedal? Então, o fato de não ter tido experiências em provas menores me deixou esse volume de dúvidas de iniciante, né? Na verdade, eu era iniciante no esporte, estava fazendo uma prova que talvez eu tivesse que fazer mais pra frente, né? Mas é isso. São muitos detalhes, né? Eu lembro que, se tiver algum colega assistindo aí da equipe na época, eu acho que 3 dias antes da minha primeira prova eu estava perguntando se eu podia pedalar com minha bermuda de ciclismo, se eu poderia nadar com minha bermuda de ciclismo. E a gente sabe que dependendo do acolchoamento que ela tem, ela acumula muita água ali, vai fazer a gente que nada mal afundar mais ainda, né? Então, assim, são muitos detalhes realmente que acho que nem numa assessoria, dependendo do trabalho que ela faça, e se a pessoa entra muito em cima da prova que ela vai participar, o professor, o instrutor, o treinador, ele não consegue passar todos os detalhes para a pessoa, né? Então, a iniciativa do Congresso é justamente para ajudar nisso. Então, as palestras, quem tiver a oportunidade de assistir tudo que está lá, se for iniciante, vai, digamos, começar no triatlon com o pé mais do que o direito, eu diria. Isso é muito bacana, Thiago, você falando nessa questão da assessoria, porque além... eu sou uma pessoa que defendo muito também a prática do triatlon com assessoria. Porque além de você ter algum treinador que possa te orientar realmente quanto às modalidades, tudo, você também tem a interação com outros atletas da assessoria. Exatamente. E muitas vezes você vai ter dicas preciosas vindo desses atletas, porque eles também passaram por essas dificuldades, conseguiram resolver esses problemas, e aí ajuda bastante você também. Então, a dica que eu sempre dou também, converse com outras pessoas, vejam como elas conseguiram solucionar esses mesmos problemas. E a Aline comentou um problema que realmente acontece muito com as pessoas, né? Que roupa utilizar, né? Que acessórios eu devo levar para uma prova, tudo. Então a gente pretende daqui um pouco comentar um pouquinho sobre isso, né? Ele até está com alguns mostruários aí, né, Aline? Algumas dicas para poder ajudar o pessoal do que eles precisavam ter para uma primeira prova, para eles saberem assim, poxa, que equipamentos básicos eu devo ter para começar no triatlon, né? Você poderia falar alguns aí já para a gente, Aline, e mostrar se você tiver com eles aí? Posso, eu falei para eles aqui que a minha sala, eu juro que eu não montei esse cenário, mas está um campo de guerra aqui, tem bicicleta, sapatilha, tem um capacete pendurado na janela, tem tudo à mão aqui, se vocês tiverem curiosidade.
Mas, de forma geral, Beto, eu acho que a principal mensagem que eu daria, assim, começa pelo simples, né? Até porque, na minha visão, né, parte da graça do esporte é você conseguir, por exemplo, eu adoro ir trocando um pedaço da bicicleta de vez em quando. Se você já começa com tudo top, assim, eu acho que parte do charme é você não... É quase como se você fosse conquistando, sabe? Assim, não, agora eu melhorei nisso, então eu mereço um capacete mais legal, sabe? Eu acho que isso faz parte do esporte também, né? Então, eu diria para começar simples. Eu até passei um olho aqui nas perguntas e vi alguém perguntando, deixa eu ver quem foi, se a gente pode usar aqui, ó, o Marcos perguntou se a gente pode usar a bike, né, de mountain bike, né, para fazer alguns treinos. Eu te diria que sim, assim, eu acho que às vezes a gente tem algumas restrições, por exemplo, a bike ergométrica ou a bike de spinning não é igual ao treino da rua, é verdade, não é igual, mas entre isso e nada, isso é muito, assim, isso pode ser usado como ferramenta, né? O teu treinador certamente pode te orientar nesse sentido. Então, eu acho que sim, você pode. É um treino que complementar é igual, não é igual, mas é um treino que também é treino, né? Então, se você só tem uma bike de mountain bike, que comece com ela. E por que não fazer a primeira prova com ela? Né? Você tem que ler o regulamento, como o Thiago falou. Algumas provas até não permitem, mas a maioria das provas para iniciante permitem qualquer tipo de bicicleta, né? Então, tenta começar simples, para não ter até barreira para começar, né? Aí você vai começar a pensar que você vai ter que fazer um super investimento para começar no esporte, começa a ser desanimador, né? Então, eu começaria com o que tiver. Então, tem alguns itens, eu diria que você tem que ter os itens essenciais e de segurança, né? Então, capacete com certeza, sapatilha é muito interessante, né? Porque isso faz muita diferença. Mas se você não tem e quer usar o firmapé, tem medo, começa desse jeito. Então eu diria que assim, a principal mensagem, mais que começar a itemizar aqui cada um dos pontos, a gente pode demonstrar. Seria isso, né? Começa simples, vai se envolvendo, se apaixonando e se envolvendo efetivamente na compra de coisas melhores ou de coisas mais rebuscadas ou mais complexas. Enfim, mas eu tenho aqui, Beto, se você quiser, estou até olhando aqui, estou rindo. Eu estou com uma caixa aqui de produtos da Mind aqui, que eu estou em tudo. Bermuda de ciclismo, bretelle. Se tiver curiosidade, a gente pode ir abrindo a caixa ali, eu tenho tudo à mão. Até complementando aí, essa questão da bicicleta, eu acho que a gente está no meio de um panelaço, né? Acontecendo alguma coisa aí na televisão, porque tá uma barulheira. Tá aqui. No Rio também está assim, Ali? Tá. Além do Rio, a gente tem Brasília e o Beto, né? Aqui também está o panelaço. Não atrapalha ninguém escutar a gente, não. Essa questão também da bike, que o colega perguntou, acho que o Marcos, você falou, envolve muito a questão que eu conversei com a Aline no dia que eu estive no Rio com ela, semana passada, fazendo a maratona, e as pessoas acham que tem que ter dinheiro para começar no triatlo, tem que ter os melhores equipamentos, e as pessoas que já estão avançadas, estão com bons equipamentos, você vê as pessoas bem equipadas, isso assusta o iniciante, né? E se você for levar bem a grosso modo, acho que não existe desculpa para não começar. Mesmo quem não tem nem a mountain bike, é super fácil conseguir uma mountain bike emprestada de alguém que está parada, né? Antes mesmo de ingressar no triatlo, eu estava pedalando e correndo já, e eu peguei uma mountain bike que eu tinha e comecei a pedalar, e como eu tinha muito interesse em pedalar mais na estrada mesmo, no asfalto, eu troquei a coroa da minha mountain bike, que era pequenininha, por uma coroa grande para simular mais uma speed. Então, por exemplo, essa pergunta que o Marcos fez, treino de força, eu já conseguia treinar força com minha mountain bike, porque eu já tinha uma coroa grande nela. Então, assim, coisa de R$80 de investimento, eu acho, eu consegui transformar minha bicicleta numa bicicleta para ajudar mais a treinar com a gente tá treinando com speed, por exemplo. E logo eu acabei que consegui depois comprar um speed para mim. Então, assim, acho que não tem desculpa para não começar e as pessoas não precisam se assustar com os super equipados que já estão no triatlon, já às vezes passam medo em quem está começando, né? E uma dica que eu também dou, que é importantíssimo, é você buscar orientação antes também de comprar os equipamentos. Eu já vi pessoas investindo grandes quantias de dinheiro, compram às vezes uma bike top, compram um capacete também top, mas quando vai ver realmente aquela bike não está no tamanho adequado para a pessoa, aí ela acaba investindo e infelizmente é um dinheiro que ela vai ter que trocar essa bike, vai ter que trocar algum componente da bicicleta para poder adequar. Então também vale muito essa orientação e essa pesquisa sobre qual equipamento comprar, o mais adequado possível para você, para que você realmente já compre algo ajustado a você, ou mais facilmente ajustável
ao seu tamanho. E tem uma coisa no triatlon que realmente eu já percebi que às vezes afasta um pouco as pessoas. Essa questão que você comentou, Thiago, as pessoas olham quem já está mais tempo no triatlon, o pessoal que investe muito, né, e fala assim, a minha bike é 20 mil, o meu capacete é não sei quanto. Isso assusta mesmo um pouco as pessoas. E saiba, você pode começar gastando muito menos do que isso. E você não tem que se colocar para baixo ou se comparar com os que estão gastando mais por conta disso. O importante é você entender o objetivo que você tem com o esporte. Se você quer ser mais saudável, se você quer vencer um desafio, que é completar uma prova, que seja o short, que seja o meio Iron, que seja o Iron, você tem que realmente comprar essa ideia, independente do que você vai investir. Porque você gasta muito dinheiro realmente. Por exemplo, uma prova de Ironman, para vocês terem ideia, a inscrição é R$2.000. O meio Iron é 1.000 e pouco. Então, muitas vezes a pessoa quer gastar muito no equipamento e acaba não tendo dinheiro para inscrição. Então, você não consegue seguir no seu sonho. Então, mais vale o contrário. Você, às vezes, economizar no equipamento e ter dinheiro, condições para você participar da prova que você quer. Então, invista com consciência. Pode falar, Ali. Sobre isso, eu queria fazer 2 comentários. Assim. O primeiro, concordo integralmente com o que o Beto está dizendo. Não precisa desse investimento todo, mas eu também não vou dizer que não acontece uma certa... Como é que eu vou dizer? Você vai, muito provavelmente, se você não... É aquela coisa da tribo, né? Se você não tiver fantasiado, talvez você atraia alguns olhares assim de, pô, esse cara aqui tá meio fora das características de um triatleta, né? Pô, ele não tá pedalando com essa bermuda normal, tá com a perna cabeluda, aliás, gente. Deixa eu fazer Vou logo avisando. Homens que estão nos ouvindo, vocês vão depilar a perna. Não começa a falar que é coisa de gay, porque vocês vão depilar a perna. Em algum momento. Então, melhor fazer um negócio indolor, fica quieto, não fala nada, porque seus amigos vão implicar com você. E se você ficar blasfemando, dizendo que isso não é para fazer, você vai ser pego na curva. Então, esquece, isso vai acontecer, aceita que dói menos, faz logo, de repente. Vai acontecer. Então, esse já é um ponto. E então, assim, isso até um ponto que eu tenho de implicância com o triatleta, né, um estereótipo, vamos dizer assim, é que tem realmente assim, um volume de pessoas que dá muito valor para dinheiro e para equipamento de ponta, né? Então, isso é um ponto, mas assim, tem em níveis diferentes em todas as circunstâncias, né? Mas tem o pessoal snob do triatlon e o que eu posso dizer para vocês é não dê atenção a eles. Agora, sobre a fantasia, o fantasiar do triatleta, vou contar um caso falando de mim. Eu estou falando isso de depilar, mas eu vou fazer um outro ponto que eu fui pega nisso. Eu falava assim, se um dia alguém me vir de meia de compressão, pode me internar porque eu fiquei maluca. Não existe eu usar meia de compressão. Isso porque eu era corredora, meu treinador sempre falou, isso não funciona, não serve. E eu falava e repetia, né? E aí eu falava, se você me vir de meio de compressão, me interna. Nossa, não é que eu uso meio de compressão? Mas é que faz parte, é incrível, assim, você vai sendo contaminado pelo ambiente e começa a usar umas coisas, aí começa viseira, óculos. Praticamente, se você for triatleta, não usar viseira e óculos, parece que você não faz parte do esporte, entendeu? Você acaba se contaminando, você vê que você está ali fantasiado de triatleta. Mas vem com o tempo. Agora... Vai lá, Beto. Isso, você me fez lembrar um caso. Nós fizemos, inclusive, pessoal, quem quiser, tem um caso muito interessante. Nós fizemos uma entrevista com o Bruno Melo. Ele emagreceu mais de 40 quilos. Ele era sedentário, obeso. E já fez 2 Ironmans. Depois, dá uma olhadinha, tá? A entrevista está na internet. Vocês vão procurar depois, conatri.com. Então, no nosso Facebook, né? O facebook.com/conatri. Depois vocês podem olhar a entrevista dele. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele olhava os triatletas e os corredores com aquelas bermudas justas e ele discriminava mesmo. Ele falava assim, nunca que eu vou usar isso. E eu achei engraçado, a gente até brinca muito com ele aqui, que na entrevista ele falou, poxa, hoje em dia isso é tão normal para mim que eu até andaria num shopping com essa bermuda. Falou, pai, já é outra coisa. E outra coisa que eu queria comentar sobre o que você falou
também tem que ter consciência no seguinte, muitas vezes as pessoas já estão treinando o triatlon, e aí a gente sabe, é igual computador. Cada dia está lançando algo novo, algo que diz ser o mais moderno, o melhor, então as coisas vão evoluindo muito rapidamente. Igual, por exemplo, bicicleta. Lançou uma bicicleta que ela é 500 gramas mais leve do que a que eu tenho, então eu vou comprar para poder ser mais rápido. Quando muitas vezes, com investimentos menores, até investimentos, por exemplo, na própria saúde, tem pessoas que estão acima do peso e querem comprar uma bicicleta mais leve para poder pedalar mais rápido. Quando que se ela emagrecesse 2, 3 quilos, ela teria o mesmo benefício, sem gastar, muitas vezes, nenhum dinheiro, e melhoraria o seu tempo, pedalaria melhor, também investindo em si mesmo. Então tem que ter muita consciência e entender realmente que tipo de benefício aquele novo equipamento ou aquele equipamento melhor vai trazer para você. Se o custo-benefício dele realmente vai valer a pena. Então, sempre pensem nisso, conversem com os especialistas, com quem entende, para saber se realmente vai fazer tanta diferença. Porque às vezes você troca o equipamento e vai ficar frustrado. Poxa, investi uma grana tão grande e não tive a melhora do desempenho que eu esperava. Beleza? Tiago, alguma consideração sobre esse ponto? No congresso, especificamente, a gente vai ter algumas palestras bem legais que vão detalhar bem sobre isso, né? Tem a do Rafael Farnese, que foi um dos meus palestrantes que fechou com a gente. Ele vai ter uma palestra só para ajudar as pessoas a escolherem a sua prova e também para ajudar ela nos detalhes da primeira prova, equipamentos, bicicleta, etc. Tem uma palestra também do Ricardo, que vai falar justamente sobre equipamentos, sobre tipos de bicicleta, sobre equipamentos básicos do ciclismo, dicas básicas para manutenção de bicicletas, que muita gente também está no triatlo há algum tempo e não sabe muitas vezes nem como trocar um pneu de uma bicicleta, né? Então vai ter essa palestra que vai ser bem legal. E aí eu até sugiro, Beto, para a gente falar um pouquinho, a gente está falando de bicicleta, dos tipos de bicicleta, né? Já que a gente está nesse ponto já, seria o quarto ponto que a gente colocaria, mas acho que para emendar o assunto, minha sugestão, se você aceitar, a gente falar um pouquinho disso logo, dos tipos de bicicleta, qual que a gente já falou de mountain bike, dá para começar também, mas eu acho que cabe um adendo aí sobre essas bikes, quem já conhece um pouquinho de triatlon, fica naquela bike road, bike TT, até para quem não sabe o que é bike road, bike TT, a Aline já está com as bicicletas aí para mostrar para a gente. Vai ter como mostrar, Aline? Se não tiver como, eu posso compartilhar a foto na tela aqui das bicicletas, vai ter como mostrar para a gente ou não, a road e a TT aí para a galera. Pronto, calma aí. Aí, pronto. Deixa eu virar Pois aqui. é. Podemos continuar, Beto, sobre esse assunto logo, então? Podemos continuar, mas então eu vou falar o seguinte, Aline, daqui um pouquinho eu passo a bola para você mostrar a sua bike, porque se eu estiver falando, quem vai aparecer na tela sou eu, acho que verdade, é das bicicletas. Tá bom. É o seguinte, realmente é uma dúvida muito comum, que bicicleta começar? Aline, você que já começou por uma prova longa, qual foi a bike que você iniciou? Bom, minha sugestão é nunca começar por uma contrarrelógio, independente se você já vai para uma prova longa. Porque, para quem não está habituado com pedal, começar a pedalar numa bike contrarrelógio é um negócio que eu desaconselho, porque ela é muito difícil de dirigir, né? E ela é muito pouco versátil. Então, eu recomendaria, para quem quer fazer triatlon, começar sempre por uma speed. Sempre, independente da prova que vai fazer. E aí, isso é a minha opinião, né? Obviamente. Eu diria para começar por uma speed básica, que você muito possivelmente jamais vai se livrar dela. Você vai ficar com essa bike sendo a sua bike número 2. Em algum momento, quando você quiser comprar uma bike, fala assim, não, agora tá na hora de eu comprar a minha bike. Você vai comprar uma contrarrelógio, mas vai ficar com aquela bikezinha ali para usar para fazer subida, para usar para fazer provas que vale vácuo, enfim. Quando não tiver afim de usar clipe, porque é meio chato. A posição é uma posição diferente, então assim, não dá para você fazer nada a não ser treinar com aquela bike no plano, naquela posição, né? Uma bike muito pouco versátil, a bike contrarrelógio. Então eu diria para começar sempre por uma speed. E a questão principalmente, que eu diria, complementando, é exatamente essa da adaptação ao ciclismo de estrada, né? Muita gente tem medo, como você mesmo falou, teve medo no começo. E, por exemplo, eu migrei da mountain bike para a speed para depois para uma contrarrelógio, a bike TT. E de sair da mountain bike e ir para uma de ciclismo, uma road, não sei se quem não pegou as imagens direitinho aí, é só colocar no Google bicicleta road, bicicleta speed. Depois a gente coloca mais também, fica tranquilo. Não tem pressa não.
Aí, e a questão é que quando eu migrei, por exemplo, para a road, a própria road ela já não é tão estável como a mountain bike. Não, você tem que se adaptar devagarzinho, realmente, com alguns treinos, alguns pedais para ter a segurança. E quando você pega um speed, uma contrarrelógio, ela é menos estável ainda, né? Então, principalmente para quem tem um pouco de receio com o ciclismo e não vem do ciclismo, é bom para quem tem interesse realmente no triatlon de estrada mesmo, que você vai andar no asfalto. A gente sabe que também tem triatlons cross aí como Xterra. Então, quem vai para o triatlon de estrada e tem esse interesse, que são as principais provas, a maioria das provas dos triatletas hoje estão nessas provas, comece por uma speed, se você já estiver migrando de uma mountain bike, porque você, como a Aline falou, vai continuar com ela provavelmente. É uma bike versátil e vai te dar segurança para pedalar bem na rua, com firmeza nas mãos, porque a bike de contrarrelógio, a questão do equilíbrio, da direção dela nas mãos é completamente diferente. E, digamos, é um outro nível de segurança, de confiança em pedalar na rua com ela, já diria. Bacana. Aline, só então, durante uns 20 segundinhos, se você puder focar um pouquinho na de speed e um pouquinho na de triathlon, aí depois eu pego aqui a palavra para falar sobre o tema. Tá bom. Essa aqui, bom, não sei, deixa eu olhar aqui para a hora que vai aparecer, né? Tem um delayzinho. Bom, a bike de speed, como o Beto estava falando e o Thiago também, assim, comparado com o mountain bike, então, por mais estranho que possa parecer, essas bikes eu costumo dizer que elas não freiam, né? Então, a de speed tem uma pegada bem melhor, né? A forma de pegar a bike realmente é uma bike que tem uma facilidade maior para você conseguir segurar no guidão e conseguir realmente frear. E é uma bike mais versátil, né? A contrarrelógio é uma bike difícil para fazer subida, é uma bike difícil até mesmo para se locomover. E é isso, né? Quando a gente está começando, já tem tanta coisa para a gente se adaptar. O ideal é que a gente tenha uma bike mais versátil, que muito provavelmente você vai continuar com ela por muito tempo, né? Para vocês terem uma noção, focar um pouquinho na contrarrelógio, por favor? Para vocês terem uma noção, eu comecei no triatlon há 4 anos, fiquei com a mesma bike speed 4 anos, eu troquei ela agora por essa aí. E essa aqui é contrarrelógio. A principal diferença, mais perceptível para quem está começando, é o guidão, né? Mas não é só isso, né? Ela tem acho que o Beto pode explicar melhor aí, mas a posição, né? A posição que a gente fica sentado em relação ao pé de vela, que é onde a gente mexe lá embaixo para fazer a força, é a principal diferença, né? A nossa posição da contrarrelógio para a speed, a principal diferença seria essa mesmo, né? O posicionamento na bicicleta. Não, bacana. Então, deixa eu falar um pouquinho. Vocês estão vendo aí agora a contrarrelógio que a Aline está mostrando? Uma diferença também importante é que a passagem de marcha da contrarrelógio, vocês estão vendo ali um chifrinho no clipe, é onde passa a marcha. Então, reparem que você tem que tirar a mão do guidão para poder estar passando a marcha, né, quando você está ali. Então, é um dos riscos e é um dos motivos que também não se permite a contrarrelógio, não se permite vácuo com a contrarrelógio, né, nas provas. Normalmente eles falam só para você ir de speed. Então, vamos lá. A principal mudança de uma para outra, nós temos algumas mudanças na geometria da bike, da contrarrelógio para speed, porque a contrarrelógio, ela é uma bike que ela foi feita para ser mais aerodinâmica. Ela foi feita para o triatlon, para você pedalar por longas distâncias, onde você tem que ir sem vácuo, ou seja, você vai estar sempre vencendo ali a resistência do ar. Então, ela é focada realmente para que você tenha uma posição aerodinâmica e você consiga realmente pedalar melhor. Só que, por exemplo, para isso, para você estar numa posição mais aerodinâmica, é um pouco mais desconfortável. Então, pessoas que são muito encurtadas, ou então que estão ainda com sobrepeso e têm uma barriguinha um pouco maior, vão ter dificuldades de pedalar nessa bicicleta contra-relógio. Realmente tem que estar bem treinado, porque ela é um pouco mais difícil de guiar, principalmente quando você está clipado, então você tem que tomar bastante cuidado. E a Speed já é uma bike que realmente, como o Thiago falou, ela é mais versátil, você pode estar utilizando ela também tanto para provas longas quanto para provas curtas. Tem pessoas hoje, até grandes atletas, que utilizaram a Speed por muito tempo nas provas. Então, ela é boa porque, devido à geometria da TT, né, da contrarrelógio, muitas vezes ela prejudica o desempenho numa subida. E aí já a Speed, nesse caso, ela
teria um pouquinho de vantagem. Já em retas e descidas, a TT ela voa. Então, você tem que realmente tomar cuidado. E também uma das formas de você saber que bike comprar, investir, eu também sou dessa filosofia, viu, Aline? Começa pelo básico e começa pela Speed, você vai conseguir realmente desenvolver. Mas se você realmente não, eu quero uma prova longa, eu quero um Ironman, só tenho grana para investir numa bike, o que seria melhor? E você já tem um histórico, então depende muito do seu histórico, do seu nível de condicionamento, se você é uma pessoa que é bem adaptada à bike, porque tem pessoas que são extremamente descoordenadas na bicicleta. Eu jamais indicaria realmente começar com a contrarrelógio, porque é super perigoso mesmo. Qualquer descuido numa curva, por exemplo, você pode cair e se machucar. Então, se você realmente preenche esses requisitos, você tem um bom alongamento, você já tem esse domínio da bike, você pretende realmente ficar treinando e competindo para provas sempre longas e só tem dinheiro para investir numa bike, beleza, pode investir. Se não, caso contrário, se você não preenche esses requisitos, eu aconselharia também a começar com o Speed. É possível você colocar também um clipe no Speed, se você quiser, não tem problema. Fora que você pode participar de provas que tem vácuo, você pode usá-la em outros aspectos, você não precisa ter tanto domínio assim da bicicleta. Então, acho que fica essa dica, vale a pena depois conversar também com quem entende. Você, antes de comprar a sua bicicleta também, vale a pena conversar com quem vai fazer o seu bike fit. O que é o bike fit? É uma pessoa que vai regular aquela bike direitinho para o seu tamanho, se você quer ela mais aerodinâmica ou mais confortável, de acordo com o seu nível também de preparação, para que você possa realmente otimizar a sua bike, a pessoa junto com a bike, né, para que você gaste também a energia de forma mais eficiente e saia preparado também para a próxima modalidade, que é a corrida no triatlon. Até isso interfere, o tipo de bike, o tipo de regulagem da bicicleta pode interferir muito no seu desempenho na corrida após o pedal. Então tem que se levar em consideração vários detalhes, viu, pessoal? E conselho que eu dou, busque a orientação de um profissional antes de investir em uma ou em outra, seja qual for, para que você compre a bicicleta mais adequada para você. Até a Débora aqui nos comentários, Beto, Débora Pessoa perguntou do tamanho certo para comprar também, né? O Beto falou do Bike Fit, se você pesquisar na internet mais, vai saber o que é isso. No congresso a gente vai falar também um pouco mais. Vai te ajudar o profissional dessa área a escolher o melhor tamanho, mas procura conversar com quem já é atleta, quem já faz ciclismo, quem já é triatleta, com certa experiência. Ele vai saber te dar as melhores dicas, inclusive indicar a melhor loja, se você não puder fazer um Bike Fit, um bom profissional, um bom proprietário de uma loja, ele vai te ajudar a escolher a bike do tamanho adequado, seja uma mountain bike, seja um speed ou seja uma contrarrelógio, uma TT. Né? Em relação a isso, acho que uma coisa que acho que vale a pena frisar, eu mesma passei por isso, o teu tamanho não determina necessariamente o tamanho da sua bicicleta. Né? É a tua distribuição do seu tamanho. Então, assim, o tamanho da sua perna, exatamente. Então, assim, cuidado de olhar, porque a maioria dos sites pegam apenas a altura, né? Eu, por exemplo, minha bike é 54, eu tenho 1,72 m. 90% das pessoas com quem eu converso teima que minha bike é menor do que a bike que é a minha bike. Todo mundo acha que é 52 pela minha altura. Só que o meu cavalo é gigante. Então... As pernas são grandes, né? Explicando para o pessoal. Eu não sou mentirosa, minha perna é bem comprida. Minha perna não é curta. E aí, isso assim, quando eu fui comprar minha primeira bike, eu pedi ajuda, me perguntaram, eu disse só o que me perguntaram, né? Perguntaram qual é o seu tamanho, e falaram, a sua bike é 52. Eu comprei e ficou pequena. Me senti estranha, assim, porque eu me senti um mico de circo, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa esquisita. Eu nunca tinha pedalado, mas eu já me senti estranha, né? Porque realmente minha bike é 54. Então, procura informação, vai em loja especializada, pede ajuda de um profissional, né? De alguém para te medir. Não adianta você pegar uma fita métrica em casa e medir, porque não é só com a fita métrica, tem a posição do cavalo. Quando a gente fica na bike, a gente fica pressionado ali, né? Então, e vocês vão ver com o tempo que na bike, assim, 2 milímetros é bastante coisa. É a distância entre você não se machucar e se machucar, né? Então, é importante não só a bike do seu tamanho, como a regulagem adequada, a distância do braço. Tem uma série de detalhes que são importantes, porque pensa que a quantidade de vezes... Vou dar um exemplo para vocês. A minha cadência média
meu giro, né? A quantidade de vezes que a minha perna gira ali é 90 por minuto. Então, assim, 90 por minuto, multiplica isso por 5 horas e que você vai ver a quantidade de vezes que eu repito o movimento. Se tiver inadequado, imagina a quantidade de movimentos inadequados que eu vou fazer num treino, por exemplo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, assim, os detalhes importam, não só para a questão de performance, mas especialmente para a saúde, né? É isso. É isso mesmo. Joia. Uma outra questão, até o Thiago comentou no começo, que quando a gente estava falando, né, do início, porque prova começar, tudo, o Thiago comentou que um dos piores esportes que ele realmente hoje, uma das piores modalidades dentro do triatlo para ele é a natação. Thiago, você tinha medo de nadar em águas abertas? Você teve dificuldade para fazer essa adaptação? Como é que foi? Na verdade, a primeira dificuldade foi nunca ter treinado de verdade natação, né? Fiz algumas aulinhas aí, algumas pessoas de repente passaram por isso também, quando adolescente, quando criança, mas nada daquelas aulas de academia que te ensinem técnicas de nadar corretamente mesmo. Parece mais uns recreativos na piscina. Mas eu não tinha nenhum medo, assim, especificamente. Eu atravessava a piscina, eu entrava em lagos, entrava no mar, mergulhava sem problema nenhum. Só que você entrar numa água sabendo que tem que nadar 750 metros, nadar 1.500 metros, nadar 1.900 metros, às vezes, por mais que você não tenha medo da água aberta, tenha medo do mergulho, por exemplo, como eu não tinha, isso dá medo. Então, você já começa automaticamente, acho que são bloqueios psicológicos que fazem você pensar, e se eu não der conta de atravessar o lago, no treino, por exemplo, se eu não der conta de terminar a prova, se eu me sentir mal durante a prova, porque é diferente de você sentir mal numa corrida e parar ou diminuir o ritmo, você fica pensando, no meio da água, com 30 metros de água para baixo de mim, ou talvez até mais, o que eu faço, né? Então eu tive esses bloqueios no começo, e a gente viu que muitas pessoas responderam para a gente, e é normal a gente ver nossa experiência com os amigos no dia a dia, a natação é uma grande dificuldade da maioria das pessoas, em água aberta especificamente. A gente vê pessoas que sabem nadar bem na piscina, mas vai para o lago, para o mar, tem um bloqueio. Isso é um bloqueio para mim também. E, assim, eu superei isso com muita prática. Assim, o que eu falo para todo mundo hoje, os colegas, as pessoas que me perguntam, não deixe de, se tiver a oportunidade, de buscar um treino em água aberta, de entrar no lago, no mar, nadar meia hora, seja lá o que for, mesmo que não seja seu treino, mesmo que você não tenha condições na sua cidade, por exemplo, se você estiver viajando a um local, procure fazer treinos assim para você perder o medo. É a questão de realmente prática, porque se a gente for ver, a Aline tem mais experiência que eu, acho que é a melhor nadadora, inclusive, vai falar mais sobre isso. As orientações que os professores e os profissionais dão para a gente tem o Mário, que é aí do Rio também, que vai ter uma palestra só sobre isso, então vai ser muito bacana para quem acompanha lá no congresso. O nosso corpo, naturalmente, ele flutua, né? A gente pode ir para o fundo, que o pés não vai afundar, só que a gente tem medo, a gente não está com o pé no chão ali, por exemplo, e isso é natural da nossa cabeça. E a prática é que vai levar a gente a realmente a perder esse bloqueio, a se sentir mais à vontade dentro do mar hoje, dentro de um lago, ficar ali flutuando, parado, inclusive, é importante. Então, é bom procurar um profissional, é bom estar perto de amigos que treinam, e praticar, se possível. Acho que estar dentro da água aberta, para mim, é a minha principal dica hoje. Se eu me perguntasse, me dê uma dica, procure estar dentro das águas abertas, convivendo com o mar, com o lago, que isso vai te fazer perder o medo, é o principal, eu diria. O medo vai existir. Se todo mundo que está aí no triatlo hoje superou isso, você também que tem esse medo hoje vai superar, pode ter certeza. Eu tenho uma experiência também nisso, né? E eu sou carioca. O mar, para mim, nunca foi um issue, nunca foi um problema, até começar a nadar no mar. Diferente. Gente, é diferente, assim, é um negócio esquisito, porque você entra bem corajoso, assim, dá 10 braçadas e acabou a coragem, né? Isso então, mesmo. Uma coisa que eu percebi, e eu comecei a achar, falei, eu tenho pânico. Eu comecei a achar que eu tinha síndrome do pânico quando eu entrava no mar. Porque a sensação era realmente assim de... Sabe aquela coisa assim, desesperada? E eu falei, mas por que isso acontece comigo? Eu pensava comigo, eu não estou nervosa. Não sei por que minha respiração está assim se eu estou calma. E aí eu me dei conta que eu corria na areia, porque largada de prova eu nunca fico nervosa. Se vai se aproximando o Iron, eu não fico nervosa. Mas na largada eu fico. E eu percebi que essa corridinha da areia para o mar já mudava a minha respiração e eu saía nadando mais rápido do que eu deveria. No mar parece que a gente perde um pouco a referência, né?
Quando a gente está pedalando, a gente olha o velocímetro lá e sabe mais ou menos a velocidade que está. Quando está correndo também sabe. No mar você não sabe, né? Ninguém fica medindo o pace que está, né, logo no início das braçadas. Então eu percebi que eu começava num ritmo mais forte do que deveria e que eu corria para a água e isso já me atrapalhava. Então foi uma mudança assim, boba, e que foi decisiva para mim, porque eu, como entrava no mar, dava 1, 2, 3, 4, dava 5 minutos, parava, nadava costas, uma coisa desesperadora, assim, aí nadava peito, aí parava e pensava, não vou sair da água, vou desistir, não vou... um desespero, assim, eu falava, mas por que isso, sabe? E aí eu comecei a fazer duas coisas simples, comecei a ir para a água caminhando, normal, perdi ali 32 segundos, e começava nadando lento, até eu encontrar meu ritmo e pronto. Então, assim, nunca mais tive esse problema, né? E hoje em dia, assim, no último Iron que eu fiz, por exemplo, eu tinha treinado menos do que deveria, não é a modalidade que eu mais gosto, para não falar que eu não gosto. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu tomei, eu falei assim, eu vou nadar no bolo, porque ajuda demais, né, nadar no bolo, assim. Então eu falei, eu vou nadar no bolo, porque eu vou, eu perdi o medo de tal forma, né, que nem as pessoas me incomodam mais, sabe? É realmente uma coisa de você ir se percebendo. E isso vem com a prática, né? Então, e isso acontece, gente, com todo mundo, assim. Eu tenho um super amigo que ele é nadador, nada muito, ele é nadador, assim, a paixão da vida dele é nadar, ele nada muito e ele tem medo do mar. Você fica ali, né, 5, 10, 15, 20 minutos e aí passa tudo pela cabeça. Eu até brinco dizendo que aquele filme do tubarão acabou com a minha vida, porque eu cresci achando que o tubarão tinha 15 metros. Depois eu descobri que ele é menor, mas eu ainda acho, quando eu estou nadando, que vem aquela boca gigante na minha direção. É o que vem na cabeça, sabe? Então a gente tem que experimentar e começar a descobrir como é que você vai lidar com isso, né? Não é um impeditivo, definitivamente. No meu caso também, especificamente hoje, a questão de entrar no mar, essa dica que eu dei, ou no lago, é mais voltada para você se familiarizar, mas até nas provas ainda hoje eu me incomodo com muitas coisas. Então, por exemplo, essa questão do bolo, nadar no bolo, para mim não é legal. Se tem mais de 2 pessoas próximas a mim tocando demais, eu já me atrapalho na minha natação. Então, o que eu faço hoje, como a Aline falou? Você se sentir e ver qual a sua necessidade. A natação não é o meu forte. Eu sair 30 segundos atrás mais devagar ou sair no bolo não vai mudar o meu tempo final na natação. Então eu procuro me posicionar mais atrás, eu procuro não ficar no meio do bolo, nadar tranquilo dentro da possibilidade da prova, né, provas mais vazias, provas mais cheias. E aí eu desenvolvo minha natação de maneira adequada. Lógico que daqui um futuro, por exemplo, se eu estiver nadando mais forte, quem sabe, e puder nadar no bolo sem medo, posso mudar isso. Mas hoje o meu comportamento está adaptado à minha realidade. Eu não gosto de nadar no meio do bolo, eu me seguro um pouquinho atrás, faço a natação no tempo que eu sei que eu vou conseguir fazer sem ser atrapalhado por ninguém. Bacana. Essa questão de nadar no bolo é muito importante a gente frisar que ela pode ser positiva e negativa. Positiva por quê? Positiva porque quando a gente está nadando atrás de uma pessoa, essa pessoa que está à frente, ela está pegando toda a resistência da água. Então nós temos o que a gente chama de esteira, né? A gente aproveita um pouco a turbulência causada por essa pessoa e a gente se beneficia fazendo menos força, gastando menos energia, ficando na esteira desse bolo, né, dessa pessoa que está na frente. Então esse é um benefício muito grande. Só que realmente, para iniciantes, pessoas que ainda não estão tão adaptadas, nadar no meio do bolo, você pode se desesperar e uma coisa que acontece, infelizmente, é levar algumas porradas. Quando está no meio daquela confusão, muita gente largando junto, na hora que vem a boia que você vai fazer a virada, por exemplo, a galera passa por cima se você não se cuidar. E aí eu já vi muita gente experiente mesmo, nessas horas, dar uma desesperada, porque leva um puxão no pé, leva um soco que tira o óculos, e aí a pessoa fica afobada, e aí é onde ela sai de si ali e realmente corre o risco de ter até que abandonar a prova por conta disso. Então, dica que a Aline deu é a melhor. Procura realmente experimentar. Nada no bolo, os simulados são fundamentais para isso. Nada na esteira só de uma pessoa, por exemplo, tenta nadar mais junto com outras pessoas, nada um pouco sozinho para você poder experienciar tudo isso. Uma das coisas também que dificultam muito a natação em águas abertas, muitas vezes, é quando o lago ou o mar está muito marolado. Então as pessoas com isso têm um pouquinho de dificuldade de respirar, podem se engasgar, porque na hora que ela vai respirar, por exemplo, vem uma onda,
Então, nós vamos ver também, tem o Rodrigo Tostes que vai falar um pouquinho sobre técnicas, melhores técnicas para você poder nadar em águas abertas. O próprio Thiago já citou o Mário Hilarino, que vai também ter algumas dicas importantíssimas aí sobre perder o medo e nadar em águas abertas, então vai ser show. E um outro item também que causa um pouquinho de fobia nas pessoas é o uso da roupa de borracha. Muitas pessoas treinam sem a roupa, e aí quando chega próximo de uma prova, pede a roupa emprestada para um amigo porque não quer comprar ou não tem condições de comprar, e aí, sem treino, vai, de repente, coloca a roupa de borracha e vai nadar como se fosse resolver a vida dela. E muita gente desespera simplesmente em colocar essa roupa de borracha, porque ela aperta bastante o corpo. E aí tem muita gente que não consegue respirar, se sente mal e acaba desesperando na natação por conta dela. Então, prestem bastante atenção quanto a isso também. Beleza? O ideal tem uma pergunta da Andréia aqui. Acho que a gente podia responder. Ela perguntando que, diferente das outras modalidades, a natação, para assegurar que você vai conseguir cumprir a distância, a gente deveria fazer nos treinos o dobro da distância. Eu acho que o Beto é treinador aí, ele pode falar melhor que eu, mas pela minha experiência não é exatamente assim. Eu diria até, não por necessidade, mas por característica e como é que eu vou dizer assim, por ser mais ou menos lesivo, né? Na corrida a gente quase nunca, falando de longa distância, tá, gente? A gente quase nunca ou nunca vai na distância da prova, para não dizer nunca, longa distância nunca. E quanto maior a prova, menor a distância você vai, né? O percentual vai diminuindo do total da prova. O ciclismo é quase como se fosse assim, a corrida você nunca vai, o pedal você pode até ir, a natação você pode passar, né? Agora, isso num treino único, né? Agora, certamente não é necessário que você faça o dobro da distância. Imagina, minha prova-alvo do ano que vem é um Ultraman, eu tenho que nadar 10 quilômetros, imagina se eu tivesse que treinar 20. Eu ia morrer, não dá. Acho que o Beto pode falar aí um pouquinho. É verdade, Aline, você falou, tá super certa. O que a gente leva em consideração quando a gente pensa, poxa, se eu vou correr 42, eu tenho que treinar 42 quilômetros, ou vou pedalar 180, eu tenho que pedalar 180 nos meus treinos. Tem que levar em consideração o seguinte, tempo de recuperação. Geralmente na corrida, o tempo de recuperação exige um tempo maior. Então você correr, por exemplo, 42 quilômetros, você vai precisar de um tempo de recuperação muito grande para você poder depois correr de novo 42 quilômetros. Então, a gente evita correr essa distância. Então, normalmente a gente corre até 70% da distância. Como você falou, quanto maior a distância, a gente vai diminuindo esse percentual, que já é o suficiente para você realmente conseguir completar. O pedal, o tempo de recuperação num pedal, como ele tem menos impacto, é um movimento mais cíclico, você consegue realmente fazer grandes distâncias e está recuperado mais rápido para repetir aquele treino, logo em seguida fazer uma prova. Então a gente evita realmente, numa véspera de prova, ou quando está chegando próximo às provas, você correr a distância daquela prova, não há necessidade. E muitas vezes nos ciclos a gente nunca chega naquela distância. No pedal, às vezes você vai chegar, vai passar um pouquinho, e não vai ter problema realmente. Mesma coisa acontece na natação, mas ter que nadar o dobro também é bastante exagero. Mas é bom você ter uma gordurinha para queimar, até por questão psicológica também, você saber previamente de uma prova que você é capaz de, num treino, você vai fazer um meio Iron, por exemplo, que você tem que nadar ali 1.900, e você conseguir completar 2.500 nadando, você com certeza vai ficar um pouco mais segura para fazer bem essa prova. Então não tem problema. Mas sempre, pessoal, de forma orientada, principalmente quando esses volumes aumentam muito. Porque a gente tem que se pensar sempre no descanso e nas outras modalidades, tá bom? Beleza? Beto, eu acho que até essa pergunta da André está relacionada também a quem já começa a treinar e sabe que naturalmente acaba existindo um volume maior por parte do treinador de piscina, na piscina, né? Só que o treino da piscina é diferente, né? Você para muito, faz muita série, então é um treinamento diferente. Então, talvez essa pergunta dela tenha mais relação até para o lado psicológico, como você falou, quando é um treino contínuo. Então, se você buscar um treino contínuo, seja na piscina ou na água aberta, uma aproximação da distância real da prova,
Isso, para minha experiência, eu acho interessante, porque você vai com mais confiança fazer a prova, né? Acho super legal, super válido, mas a relação realmente, acho que entre treino específico de piscina de série com a prova em si não tem muita relação, até porque naturalmente a gente sabe que quem já treina aí, os treinos orientados na piscina, eles serão um pouquinho mais longos, né? Mas é diferente, porque você nada e para o tempo todo. Beleza. Pessoal, bom, infelizmente nosso tempo de webinar está acabando, já passamos aí de 1 hora depois que a gente começou o webinar e a gente vai, infelizmente, encerrar por aqui. Não deu para a gente abordar todas as dúvidas que nós gostaríamos. E aí eu gostaria de agradecer demais a presença da nossa convidada especial, que é a Aline. Muito obrigado também, Thiago, pela sua presença. E aí eu queria que vocês se despedissem, deixando o seguinte recado para quem está assistindo agora esse nosso webinário. Que vocês recomendam? Por que vocês recomendariam o triatlo para um amigo seu? Que benefício vocês acham que eles teriam ao praticar o triatlo? Beleza? Vai lá, Tiagão, e depois a Aline. As damas primeiro, né, Beto? Opa, olha, então o Thiago tá bom, querendo beleza. pensar na resposta, é muito cara de pau, né? Não. Primeira prova já. Que coisa feia. Vai ter volta. Gente, assim, bom, eu acho que para a saúde, eu não sei se a gente está falando para um público mais sedentário, né? Eu vou abordar as duas coisas, né? Para quem já pratica atividade física, eu não tenho a menor dúvida que você diversificar é uma forma de você fazer uma coisa mais completa, né? O triatlon acaba trabalhando uma série de partes do seu corpo diferente de você trabalhar uma coisa só, né? Então, eu acho que o triatlon é um esporte mais completo, vamos dizer assim, né? A outra coisa por ele trabalhar modalidades distintas, você acaba tendo uma menor propensão à lesão, na minha visão, né? Porque quando a gente está treinando, por exemplo, só ciclismo, é muito comum você querer pedalar 5, 6 vezes por semana, né? Então você acaba forçando demais as mesmas coisas. Então o triatlon acaba diversificando isso. Também não tenho dúvida que é mais difícil enjoar do triatlon justamente porque você tem a mão modalidades distintas. Eu vou dizer para vocês assim, tem fases que eu estou de saco cheio de correr, então eu faço mais pedal e natação, por exemplo. Tem fases que eu estou de saco cheio de nadar e eu faço mais os outros dois. Então você consegue, com o mesmo esporte, mudar um pouco o que você está fazendo, né? Bom, da parte, eu vou falar para vocês o porquê de eu fazer esporte, né? Então, assim, eu falo que o esporte que a gente faz vai muito além de nadar, pedalar e correr. Para mim, é terapia, realmente, né? Eu uso isso como... Quantos de vocês, na rotina de vocês, separa aí 1 a 2 horas por dia para pensar na vida? É difícil, assim, a gente não separa esse tempo no nosso dia a dia, e no triatlon você vai acabar fazendo isso, né? Então, assim, isso para você se tornar uma pessoa melhor, e se você me perguntar o que é o esporte para mim, é minha ferramenta para eu me tornar uma pessoa melhor. Pode não fazer o menor sentido para vocês isso hoje, mas em algum momento vocês vão entender, porque acaba exigindo de você, assim, você não tem como não pensar na vida, né? Então você vai pensando, resolvendo, e isso certamente vai ter um impacto para você muito positivo, né? A outra coisa é socialização, né? Contato com muitas pessoas, com uma vibe diferente, né? Eu diria que quem faz o esporte tem um outro astral. Eu posso ficar até amanhã falando que é mais motivos. Uma coisa que é mentira, para vocês anotem aí. Não serve para comer qualquer coisa. Não adianta. Você está achando que você vai fazer o esporte para comer bichinho, não faça isso. Você vai usar o esporte para emagrecer, para ficar uma pessoa com um astral melhor, para liberar uma série de hormônios aí que vão te fazer se sentir bem. Mas não vem com esse papo de comer sorvete, para fazer triatlo para comer sorvete, não. Então, para isso não serve. Sou contra. Só no domingo, ali. No domingo pode. Só não, mas não vai... Porque que coisa triste, né? Depois a gente vai falar um pouco disso lá. Vamos abrir uma pauta para gordinhos. Eu me incluo neles. E aí a gente pode fazer uma coisa mais engraçada aí, que pode ser divertido.
Mas é Você isso. perdeu quantos quilos, Aline, no triatlon? Só para o pessoal saber. Eu não sei. Nossa, tenho até vergonha de dizer isso. Com o esporte, né? Que eu Tá comecei magrela antes do agora. triatlo. Né? Foi perto de 30. Perto de 30. Nossa, que beleza. Muito Eu bom. não sabia também. E você, Thiago? Vamos lá. Complementando o que a Aline disse aí, inicialmente, essa questão da diversificação, para mim foi um dos grandes benefícios que eu percebi, e eu acho que eu recomendo para qualquer pessoa também que não queira passar mais por grandes momentos aí de sedentarismo, de estar fora de uma prática de uma atividade física. Isso aconteceu comigo, né? Então eu corria já desde 2007, depois passei a praticar ciclismo e também naquelas indas e vindas também de musculação, que é uma coisa assim objetiva, eu não sou fã de academia também, aquela coisa legal, não é aquela coisa legal. E depois que eu comecei no triatlon, eu nunca mais tive um período, tirando um mês aí de um afastamento médico por uma cirurgia de apendicite, eu nunca mais parei de fazer alguma coisa. Então, como a Aline falou, tem horas que a gente está enjoado de alguma coisa, ou está com um foco muito específico, você se direciona mais para a natação, para o ciclismo, tem hora que você está focado numa prova de triatlo, você está fazendo os três, mas eu digo que, e eu falo muito para as pessoas isso, que querem começar, que um dos grandes benefícios é esse, é você ter 3 oportunidades de se exercitar, e por mais que você diminua alguma carga em um período específico, você nunca para, se você realmente tem determinação e gosta do esporte. Então é um dos grandes benefícios, eu diria, aí do triatlon é esse. Essa questão de ter 3 esportes envolvidos também te deixa mais disciplinado. A Aline é palestrante do Congresso também, para quem não sabe, e ela vai falar só sobre como organizar a rotina, como treinar mesmo que não se tenha tempo. Quando eu entrei no triatlon, eu estava numa fase atribulada da vida, com muitos projetos pessoais e tal, e mesmo assim eu via pessoas parando, que eram até do nosso meio, porque iam estudar para uma prova, iam fazer outra coisa. Eu falei, gente, mas dá para conciliar, né? Se você trata o esporte como uma prioridade na sua vida, de 1 a 2 horas por dia, dependendo da prova que você tem como objetivo, ou dos seus treinos mesmo, eu acho que é item essencial na vida. Então, assim, tem que ser tratado como prioridade. A falta de tempo não é desculpa, a Aline vai falar muito sobre isso na palestra dela. Então, eu aprendi a ser mais disciplinado com minha rotina também, a organizar melhor, gerir melhor meu tempo. O triatlo me ajuda a fazer isso, porque se você tem que treinar 3 coisas diferentes, ainda tem que ir para academia, às vezes tem que ir na fisioterapia, às vezes tem que passar por alongamentos, eu já passei por isso para tratar uma lesão, a gente sabe que não são só os 3 esportes, tem coisas envolvidas também, né? Tem a socialização pós-treinos com a galera, tudo isso tem que ser colocado na agenda, e você acaba sendo um melhor gestor do seu tempo, eu diria, e sendo mais disciplinado na vida de uma maneira geral. Acho que o triatlo me ajuda nisso, disciplinado na alimentação, disciplinado na minha organização, no meu sono. Qualquer pessoa eu recomendo que faça, porque não há desculpa, a questão, não tenho tempo, etc. Eu acho que o esporte de uma maneira geral, seja o triatlo ou seja outro, tem que fazer parte da vida. Às vezes que eu vacilei com relação ao esporte, porque estava envolvido com outro projeto muito grande, eu me senti mal, eu cheguei a ficar doente mesmo, porque passa a ser uma rotina saudável, que o seu corpo se acostuma com ela, e quando você vacila em relação a isso, o seu corpo sente, né? Então fica essa dica também, essa questão além da questão da diversificação. E é isso, a Aline vai falar muito sobre isso lá na palestra dela, e o pessoal também que tiver a oportunidade de acompanhar ela e outras palestras vão ver que o triatlo serve para qualquer pessoa. Se a pessoa quiser mesmo ter um estilo de vida diferente e ao mesmo tempo viver uma vida normal, acho que as pessoas, a Aline também de repente vai falar um pouco sobre isso, criam um estigma muito grande sobre o triatlon, sobre o triatleta que é um super-herói, um ser de outro mundo, um ser que não toma uma cerveja, um ser que não não toma um sorvete, como a Aline falou, não é para passar uma vida tomando sorvete e tomando uma cerveja, mas dá para você levar uma vida normal. Eu, por exemplo, eu digo que eu sou uma pessoa muito disciplinada durante minha semana, e eu dou um dia, seja o sábado ou domingo, para eu dar umas extravasadas aí, comer besteira, tomar cervejinha, né? Às vezes até mais de uma vez na semana, mas tentando manter o equilíbrio. Mas dá para ser uma pessoa normal, eu diria, deve ter mais palestras sobre isso também no nosso congresso, e fazer triatlo. Não é coisa de outro mundo, eu diria. Então, qualquer pessoa pode participar, pode fazer parte desse mundo. Esse mundo está aí para qualquer pessoa que tem interesse e consegue sim levar uma vida normal. É um estilo de vida diferente, onde você vai ter hábitos diferentes da maioria, mas vai ter hábitos que você consegue conciliar com equilíbrio com o seu dia a dia, com sua família, com tudo, e dá para levar numa boa.
Isso aí, pessoal. Aline, muito obrigado pela sua presença. Você é incrível, um prazer conhecê-la assim um pouco mais e conhecer mais a sua história. Tiago, show de bola. E aí eu gostaria agora de agradecer a sua presença, você que está aí nos acompanhando da sua casa. Muito obrigado mesmo pela sua presença e quero agora falar sobre o congresso que nós organizamos. O congresso chama o primeiro Conatri, que é o Congresso Nacional Online de Triatlon. Ele vai acontecer do dia 21 a 27 de setembro, tá joia? Nós teremos mais de 20 palestras, onde depois nós teremos a programação delas para que vocês possam acompanhar. É muito simples para se inscrever, ele vai ser gratuito. Então, você pode digitar www.conatri.com, beleza? Lá você vai... Tá aqui embaixo do vídeo, Beto. Opa, o Thiago colocou o link aí embaixo do vídeo. É isso. Para quem não está inscrito ainda, né? Excelente para quem está começando no triatlon, para quem quer começar, até para você que já treina triatlon e já é mais avançado, nós teremos grandes nomes do esporte nacional falando sobre triatlon. Claro que nós teremos a maioria das palestras para esse público, que é quem está começando, quem quer conhecer mais, quem tem muitas dúvidas. E nós teremos algumas palestras mais avançadas, sim, para quem já quer melhorar o seu desempenho. Então, participe. Convide aquele seu amigo que gosta de triatlo, mas que acha que é um esporte de outro mundo. Convide-o para que ele possa assistir as nossas palestras, estar presente. Ele vai se surpreender e eu tenho certeza que ele vai ser picado pelo mosquito do triatlon, que é um esporte muito bacana. Então, mais uma vez, obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo de bom para todos vocês. Um abraço enorme, hein? Até mais. Só complementando, Beto, quem fez pergunta aqui nos comentários, a gente vai fazer questão de responder depois a todos aqui, tá bom? E as palestras também, avisar que a gente colocou lá hoje, os palestrantes já estão fechados, já estão lá, as palestras, os temas, está tudo muito legal. A gente não tem a programação das datas e horários ainda, mas vocês vão se amarrar nos palestrantes e nos temas que já estão confirmados lá, inclusive a senhora Aline. E tem mais alguns palestrantes surpresas, né, Thiago? Tem mais alguns que ainda estão chegando ao time Conatri. Exatamente. Eu estou ajudando o Beto na organização desse congresso aí. E a gente está fazendo o possível para que realmente a gente aumente a quantidade de pessoas praticando esse esporte, que é muito bom. E praticando de forma adequada, né, com saúde, com um passo de cada vez, tendo as informações certas, tudo num só lugar. É isso, bom? Gente. Perfeito. Um abraço, obrigado, Aline. Tchau, tchau, obrigado a vocês. Um abraço, tchau, tchau, boa noite, pessoal.